Agora é hora de mais uma aula de História. O tema de hoje é Formação dos Estados Nacionais. Espera que eu te situo. Você está na Europa, exatamente no século XV, ou na verdade do século XV em diante. Vou colocar uma linha do tempo aqui para você se situar melhor, né? Essa formação dos Estados Nacionais está acontecendo no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, então você está aqui no tempo, né? Te situei no espaço, Europa. Te situei no tempo, século XV, do século XV em diante. Na linha do tempo, então, você está nessa passagem, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos dar um zoom nessa linha do tempo, então, e relembrar algumas coisas para você saber do que se trata essa tal de formação dos Estados Nacionais. Lá na Idade Média, nós temos como sistema político-econômico-social o feudalismo, baseado na terra, na posse da terra. Não por acaso esse sistema se chama feudalismo, certo? O feudo, que é uma porção de terra, que é uma unidade de terra, uma fazenda, é a base dessa economia feudal, né? A agricultura é a base dessa economia. A mão de obra era a servidão. Politicamente, nós temos reinos feudais compostos por vários feudos. Em cada feudo existe um senhor feudal com grande poder de decisão, de comando, mas coordenando todos esses feudos e sendo o rei desse reino feudal. Nós temos um suzerano, que acaba sendo na prática mais um senhor feudal, porque ele acaba mandando apenas no seu pedaço e quando em algum acontecimento de exceção, uma guerra, uma invasão. Portanto, esse funcionamento político dos reinos feudais, dos reinos medievais, demonstra que essa política ela é descentralizada. Conforme eu disse, a figura do rei existe na Idade Média, mas esse rei não tem poder absoluto, ele não comanda, ele não tem voz única. Acaba que quem manda são os senhores feudais, cada um no seu pedaço, certo? E como você deve se lembrar também, no final desse feudalismo, no final da Idade Média, na verdade, acontece a crise feudal nos anos da Baixa Idade Média. Esse sistema começa a entrar em colapso por várias causas, que não vem ao caso agora, né? Não é o tema dessa aula, mas nós podemos resumir a crise feudal em 3 causas: fome, peste, guerra. E aí, no finalzinho da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média, nós vemos uma idade terminando, se encerrando, nós vemos um sistema entrando em crise, o feudalismo já não está funcionando mais, muitos problemas, fome, peste e guerra, muitos conflitos, muitos desafios que esse suzerano está sendo requisitado para resolver. E aí nós vamos ter uma transformação desse sistema, nós vamos ter uma mudança desse sistema descentralizado para um sistema centralizado na Idade Moderna. Nós vamos ter uma transição, inclusive, de fase. A Idade Média vai ser encerrada e vai começar a Idade Moderna. E veja do lado direito agora do slide, as características dessa Idade Moderna se diferem das características da Idade Média. No lugar do sistema econômico, político, social do feudalismo, vem o mercantilismo, que passa a ser baseado no comércio, que já aceita novamente a escravidão como mão de obra. No lugar daquele suzerano que não tem um poder absoluto, um poder concentrado na sua mão, vão surgir os reis absolutistas, um dos personagens mais famosos da Idade Moderna, os reis absolutistas, cada país com seu rei absolutista. E
Também não vem ao caso, mas só para acompanhar o raciocínio aqui, lá na frente, lá bem na frente, já é século XVII, século XVIII, a Idade Moderna também vai chegar ao final, quando esse funcionamento do mercantilismo, do absolutismo começar a ser questionado pelas revoluções burguesas, a própria Revolução Inglesa, a industrial, que vai mexer na economia, a Revolução Francesa, aí esse esqueminha também vem abaixo, assim como o feudalismo foi. Mas a questão aqui é, calma que eu não fugi do assunto, eu sei o objetivo principal dessa videoaula aqui. A intenção aqui é você entender como que se deu essa transição. Peraí, como é que eu saio do feudalismo e vou para a Idade Moderna? Como é que o sistema político é alterado? Como é que esse rei que não mandava passa a mandar absolutamente? Como é que esse rei que não tinha tanto poder na mão, de repente ele passa a ter todo o poder na mão? É isso que eu quero que você entenda agora. É aqui que se encaixam as monarquias nacionais, também chamadas de monarquias, de estados modernos, desculpa, ou de estados nacionais, né? Elas começam a ser formadas, olha o tema dessa videoaula. As monarquias, né? Esses regimes absolutistas com poder concentrado na mão desse rei, para até resolver essa crise feudal, está acontecendo exatamente nessa linha vermelha que eu representei graficamente no meu slide. É nessa transição, é no final da Idade Média, início da Idade Moderna. As monarquias nacionais, os estados nacionais, vêm até como uma resposta, como uma solução para a crise feudal. Veja em outras palavras, agora de um historiador da UERJ, o senhor Leandro Augusto, ele diz que com a crise medieval e o advento da Idade Moderna, os estados nacionais modernos são formados justamente a partir do fortalecimento do poder do rei e de seu estado. E aí, lá no finalzinho do texto, depois você dá uma pausa aí e lê o texto todo. Aí vão surgir as monarquias absolutistas, certo? Então eu estou no final da Idade Média, indo para a Idade Moderna, vendo nascer os estados nacionais. Aí agora vai voltar a pergunta que nós vamos também responder agora. O que é um estado nacional, Jeane? Eu entendi que eles estão sendo formados no final da Idade Média, início da Moderna, essa parte tá beleza. Eu entendi que agora os reis absolutistas vão surgir, também beleza para mim. Mas o que é um Estado nacional? Eles estão sendo formados, mas o que é isso? Vamos separar essas palavrinhas para ficar claro, para você nunca mais esquecer. Estado e nação, né? Estados nacionais. Você saberia a diferença desses conceitos? O conceito de Estado e o conceito de nação? E para ampliar a nossa discussão aqui, para complementar, eu ainda vou acrescentar um outro conceito. Nós vamos discutir também o que é um país. O que tem embutido em cada um desses conceitos? Saiba separar cada um. Esse assunto aqui está no meio dessa videoaula de história, mas eu te garanto que geografia também lida com isso aqui. Então, se você entender isso aqui, você já vai estar matando dois coelhos com uma cajadada só. História e geografia podem te cobrar isso aqui. Quando a gente usa o termo de Estado, nós estamos nos referindo ao governo de um povo, à administração de um povo. Então, por exemplo, quando a gente diz que o Banco do Brasil é um banco estatal, que a Caixa Econômica Federal é um banco estatal, nós estamos dizendo que são bancos sob governo, sob a administração do governo do Brasil. Administrado pelo Brasil, pelo governo do Brasil, certo? Quando a gente diz que uma educação ela é estatal, é uma educação bancada, administrada pelo governo. Aqui no conceito de Estado se encaixa a Constituição desse país, desse povo, né? O conjunto de leis que rege esse povo. Então, tudo que se referir à administração, a governo, eu estou falando de Estado. Outro exemplo que eu vou te dar, além do exemplo dos bancos.
O Brasil se fez um estado logo após a sua independência, quando ele corta os laços com Portugal e ele passa a ter a sua própria administração, a sua própria Constituição, ok? Isso é ser um estado, quando eu tenho o meu governo. Quando eu uso o termo nação, o conceito nação, eu já estou me referindo aos aspectos culturais de um povo, à noção de pertencimento desse povo. Esse povo se sente pertencendo ao Brasil, esse povo se sente pertencente a esse grupo. Então veja, olha os meus exemplos. Nós podemos falar que existe a nação rubro-negra, certo? Pessoas que se sentem pertencentes a um grupo que torce para o Flamengo, certo? Eu posso falar que existe a nação LGBT, certo? Esse grupo de pessoas é unido por um traço cultural. Eu posso também falar de uma nação católica. Então veja, não interessa a nacionalidade, não confunda. Eu posso ser brasileira e, assim como um português, um espanhol, um inglês, ser pertencente à nação católica, ok? Então veja, uma nação se refere aos aspectos culturais de um povo. Veja que eu posso ter uma nação sem ter um estado, ok? Beleza? Vou voltar e vou amarrar uma coisa na outra de novo daqui a pouco, mas me deixa definir o que seria país. Quando eu uso a categoria de país, aí eu já me refiro ao território que um povo ocupa. Aí eu já me refiro ao assunto, às questões geofísicas, eu já estou me referindo à terra mesmo, aos limites físicos de um país. Então veja, o Brasil vai até o limite tal no norte, no sul é o rio tal que dá o limite com o Uruguai, entende? Quando eu falo país, eu me refiro mais precisamente aos limites, à geografia física desse povo, ao território que esse povo ocupa. Mas espera aí, a gente acaba no dia a dia usando esses termos como se fossem sinônimos, né? Eu posso falar que o Brasil é um país e o Brasil tem a sua parte de administração já fundamentada, consolidada, tem a sua noção de nação, né? De nacionalismo também fundamentado. Então a gente acaba usando país. Mas se a gente for separar bonitinho, essas seriam os significados, esses seriam os significados mais exatos, mais coerentes. E é importante separá-los nesse contexto que a gente está discutindo, porque nem sempre essas três categorias existiram. É isso que eu preciso deixar mais claro com você. Mas deixa eu voltar aqui num exemplo. O Brasil se fez Estado logo depois da sua independência, conforme eu já citei esse exemplo. Ele cuidou do seu território, brigou com países para ampliar o seu território, né? Brigou com o Uruguai, galera, não queria perder o Uruguai não, o Uruguai já foi nosso. Então veja, os nossos governantes se preocuparam com o lado do Estado, com o lado do país, mas talvez tenham deixado para depois a construção da cultura, a construção da nação brasileira. E talvez por isso nos falte hoje ainda uma pitada de nacionalismo. Porque no início da nossa história se preocupou muito mais em construir o Estado, em construir o país e não se construiu a nação, né? Não se desenvolveu, não se insistiu, não se investiu em educação, por exemplo. A educação é muito importante para a nação, para o nacionalismo, né? Só um exemplo. Só mais um, então. Exemplo sempre ajuda, né? Eu gosto de exemplo. Vem comigo. Eu posso falar que existem nações que não têm nem Estado e nem país. Exemplo, a nação basca, a nação palestina. Olha isso. Eles formam um grupo de pessoas ligados por algum motivo, ou pela religião, ou pela língua, ou pela história,
mas eles estão dentro de outro país. Os bascos estão dentro da Espanha, né? Os palestinos estão ali disputando um território, querendo virar um país, querendo virar um estado. Os bascos também. Sacou por que é importante separar? Eu posso ter separado isso aí. A maioria dos países hoje, Brasil, Portugal, Argentina, Estados Unidos, a maioria, né, dos países do mundo tem essas 3 categorias firmadas, mas você vai encontrar muitos exemplos no mundo de uma nação que quer ter um estado, que quer ter um país, ok? Tá bem, Jeane, chega de exemplo, você já deu muito exemplo da atualidade, para que você está falando disso? Agora linka com o que você falou no início da aula. Eu estou no final da Idade Média, início da Idade Moderna, e você não deixou claro para mim. Bora lá. Quando as monarquias nacionais começam a ser formadas, né, eles ainda não têm essas 3 categorias muito bem definidas. Aliás, nacionalismo é uma coisa que ainda não tem na Idade Média. Eles não têm essa sensação de eu sou francês e defendo a França. Não. O que o cara é? O cara é um servo ligado a um senhor feudal e ele vive a vida daquele jeito. O outro lá é um senhor feudal que está preocupado com a colheita na terra dele. Ele não está pensando, eu defendo o meu país, Portugal, eu defendo o meu rei, o rei da Espanha. Não se tem essa noção de pertencimento. Mas é justamente naquele contexto que eu te passei, Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, de acordo com alguns acontecimentos diferentes em cada país. Lá na França vai rolar uma guerra, na Inglaterra também vai rolar uma guerra, aqui em Portugal vai ser um pouquinho diferente, na Espanha vai ser um pouquinho diferente. E a partir desses acontecimentos diferentes para cada lugar, essas monarquias começam a se formar como Estado, como nação, inclusive a desenvolver essa noção de pertencimento e como um país. Então, isso tudo que eu te contei aqui é para te dizer o seguinte: esse assunto de formação das monarquias nacionais nada mais é do que a gente saber, do que a gente estudar o surgimento dos estados nacionais, o surgimento dos países. Antes desse processo, deles entenderem a parte do governo deles, a parte da nação, a parte do país, antes desse processo se desenrolar, eu tenho reinos feudais descentralizados, com um rei que não manda. A partir de agora, quando essas monarquias, esses estados nacionais começam a surgir, eu vou ter um estado, um governo centralizado, que começa a investir no nacionalismo, que começa a brigar uns com os outros para estipular que esse pedaço é meu, isso aqui faz parte do meu limite. Sacou? É o surgimento dos países, nada mais que isso. Nós vamos nos concentrar, claro que não dá para estudar os 200 países do mundo, né? Não dá, mas nós vamos estudar o surgimento, a formação de 4 países, de 4 estados nacionais. A formação de Portugal, que foi o primeiro de todos, a formação da Espanha, a formação da França e da Inglaterra. Mas aí a gente vai estudar isso separadinho, numa outra videoaula, né? Especificamente uma para as monarquias ibéricas e outra para a França e Inglaterra, ok? Te espero lá. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima.